Ó Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Senhor, eu oro, meu Deus, lhe pedindo para que esta noite, Senhor, onde estaremos aqui, Deus, reunidos para meditar na Tua Palavra, estaremos aqui, Senhor, aplicando o tempo, Deus, de leitura da Tua Palavra, mas também aplicando o tempo de oração na Tua presença, Senhor. Eu lhe peço, Deus, que seja um momento de crescimento, que seja um momento produtivo, que seja um momento, Senhor, que nos faça, Deus, ir para mais perto do Senhor. Porque através da oração, através da Tua Palavra, nos relacionamos com o Senhor, nos aproximamos do Senhor, e isso, Deus, gera vida em nós. Então abençoa, Pai, a nossa noite, abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos que aqui vão entrar nesta live, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer uma grande obra, tudo para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus é que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus. Paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Mais uma noite onde nós estaremos aqui fazendo a leitura da Palavra do Senhor, que tem sido uma bênção, tem nos motivado, tem nos incentivado a cada vez mais aplicar tempo na leitura da Palavra, porque é através dela que nós cuidamos ter a vida eterna. A Palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Então é nela que nós cuidamos ter a nossa vida eterna, e é ela que gera fé em nosso coração, porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então todas as vezes em que nós lemos a Palavra, meditamos na Palavra, dentro de nós começa a nascer uma tão grande fé que passamos a acreditar cada vez mais no impossível, passamos a acreditar cada vez mais nos grandes milagres que o Senhor pode fazer em favor do seu povo. Então que Deus abençoe muito a vida de cada um dos irmãos e vamos lá. Então hoje nós vamos dar continuidade na leitura. Abra sua Bíblia aí, Jó, capítulo de número 16. A palavra vai dizer assim: Então, em resposta, Jó disse: Já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Porque vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de ódio. Eu os esmagaria com um montão de palavras. Eu poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Mas se falo, a minha dor não se acalma, e se me calo, o meu sofrimento não diminui. Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão, e por isso me acusam. Virei pele e osso, e por isso os outros pensam que sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio, e como uma fera me persegue e ameaça. Todos me ameaçam, abrem a boca para zombar de mim, e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos. Ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo, e de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins, sem dó nem piedade, e também a minha bilis correu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro. Eu, humilhado, sentei-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimando, e estou com orelhas fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento, e as minhas
orações sempre foram sinceras. Ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado está lá. Os meus amigos zombam de mim. Eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida estão contados, e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Quase não posso respirar. A minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. Ó Deus, só tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. A minha vida vai passando, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia, apesar da escuridão. Eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai, e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Então Bildade, da região de Suá, capítulo de número 18. Então Bildade, da região de Suá, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção. Então poderemos conversar. Porque você pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que, por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que, por sua causa, as montanhas vão mudar de lugar? A vida do perverso se acabará, como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais. Em vez de luz, haverá escuridão. O perverso anda com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. Ameaças de todos os lados o deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre,
e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso no mundo do mundo dos vivos, e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. É esse o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Capítulo de número 19. Então, em resposta, Jó disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse o culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados, até acabar comigo, e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como se fossem tropas. Elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso. Mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que uma ponteira de ferro, e que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem: como foi que nós o atormentamos? A causa desta desgraça está nele mesmo. Mas tenho medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Capítulo de número 20. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na terra,
sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco. O seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu, e a sua cabeça tocar nas nuvens, mas ele se acabará para sempre como a cinza. E os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que viviam com ele não o verão mais. Os teus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra, e esse veneno o mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que correm como rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho, e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece, e rouba a casa dos outros em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui, quer ter sempre mais e mais. Avança em tudo o que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. Ele que encha a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de fogo, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas, e ela sairá brilhando com o seu sangue, e o medo tomará conta dele. Tudo o que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus, e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso que Deus faz com os perversos. É essa a recompensa que ele guarda para os maus. Capítulo de número 21. Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca, assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado, e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos, e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares, e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando cria sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor, e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus,
Alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que ele os espalhou como a palha, ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o seu corpo, e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as minhas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Amém, amados?